que ele tinha que ter recebido e não recebeu. E aí na sexta-feira, o patrão dele falou com ele assim: Márcio, faça o seu Pix. Aí, Deus. 2 comissões do ano passado caiu sexta-feira agora, porque Jeová é dinheiro. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Deus está destravando, gente. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Quando você vem ao altar, você não está apenas entregando dinheiro, fazendo uma contribuição apenas. Contribuição a gente faz para o Teleton, para o Criança Esperança, para uma ONG. Inclusive, os carpetes que nós retiramos aqui, todos eles em excelente estado. A nossa irmã diaconisa Leandra falou assim: pastor, a ONG que trabalha atendendo as pessoas na região ali da comunidade da Prainha, tem muitas famílias ali que precisam, que as casas são simples e vai ser bênção para eles. E aí, o que o senhor acha da gente ofertar? Eu falei: claro, fala com ele. Ele entrou em contato comigo, conversei com ele e ele veio hoje para buscar os carpetes. Irmão, pensa no sorriso de uma pessoa. Glória a Deus. Não era nem para ele. Ele estava pegando para passar para as famílias que vão colocar. Talvez a sua casa tenha aquele porcelanato lindo, hein, irmão? Que maravilha, né? E tem pessoas que é no chão, que é no barro, e às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas, e Deus tem cuidado da gente. E aí ele veio sorridente e vai levar para lá. Quem está abençoando ele? É a Igreja Metodista Wesleyana e Bela Vista. Amém? Que o nosso coração seja generoso para Deus, para a família e para as pessoas necessitadas. Vamos dizer isso? Que eu seja generoso para com Deus, para com a minha família, e para as pessoas necessitadas. Porque às vezes a gente abençoa a casa de Deus, a gente abençoa o necessitado, mas para a família, ó. E quando eu digo família, esposa, marido, filhos, né? Abre um pouquinho a mão, irmão. Leva para passear, compra um presente. Gisele uma vez chegou para mim: amor, eu tenho que fazer o cabelo. Quanto é o cabelo? Você não tem cabelo? Vai fazer cabelo para quê? Teu cabelo é tão bonito. Não, tem que dar um trem, sim, passar uns trem. Quando é o trem? Ela falou: você não é trem, isso é um VLT. Mas vai lá, minha filha, vai lá. A gente passa o cartão, parcela em 3 vezes, paga. E amém. Amém, gente. Deus te abençoa. Claro, você tem que administrar, você tem que ser cuidadoso. Eu não estou falando de irresponsabilidade, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa desfrutar das bênçãos que Deus tem te dado. Amém. Desfrute disso. Separa um tempo nas férias para passear. Ah, mas eu não deixo as crianças. Irmão, as crianças vão crescer, irmão. As crianças vão crescer. Quando virar adolescente, não vai nem querer saber de você, vai querer saber do amigo, da namorada, do garotinho que está apaixonado, da menina que ele está de olho. Então aproveita. Cuida dos filhos, mas cuida do casamento, cuida de você, cuida da obra de Deus, que Deus cuida de todos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Cadê os conectados? Estão aí? Cadê o conectado há mais tempo? Está ali. Glória a Deus. Cadê a galera dos conectados? Glória a Deus. Pode seguir aqui. Os conectados pelo lado. Lá com o João Felipe. Isso, segue ali lá atrás com o João Felipe. Lá atrás. Já foi. Segue aí. João Felipe vai estar conduzindo vocês. Isso. Glórias a Deus. Fique de pé, vamos orar. Presbítero Carlos vai trazer a palavra hoje aos nossos corações.
Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco nessa noite. Ministre aos nossos corações e que saiamos daqui alimentados e sustentados pela tua palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Deu um reflexo aqui. Chega um pouquinho mais pra lá, ela. Dividir comigo esse dinheiro dele. Eu e irmã Área, vou explorar ele lá atrás, lá fora. Amém, irmãos. Obrigado, pastor, mais uma vez. Se tem alguém ouvindo, pensando alguma coisa mal, não estou dizendo do irmão, mas se tem alguém ouvindo, que a gente tem que ficar atento também, os anjos do Senhor estão ao redor dele. Estão ao redor do presbítero Carlos e de toda a igreja. Que a igreja diga amém? Mas com você ele vai dividir. Amém, glória a Deus. Irmãos, é satisfação estar aqui, né? Dia de domingo, a gente sabe que é um dia reservado para o líder da igreja, mas ele abriu essas sessões para o ministério, e para mim é mais uma satisfação, um prazer de estar dividindo com os irmãos aquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem falado comigo no decorrer dessa semana. Quem prega sabe que a Bíblia, às vezes, ela fica enorme, né? Mas quando você precisa, ela fica pequenininha. E aí é a graça de Deus na nossa vida. Mas a gente vai falar nada mais, nada menos a respeito do tema que Deus deixou para nós, que fala em relação à intercessão. Eu tenho a certeza que cada um de nós estamos aqui nesta noite porque um dia alguém intercedeu por mim e por você. Eu sou alvo da intercessão de Deus. A minha esposa se converteu primeiro do que eu. E nessa conversão dela, ela pediu muito por mim. Falei algumas coisas aqui no passado, como que foi a minha vida, como que era a minha vida de boemia, né? Uma vida que para ela é muito difícil. Mas a Adma, eu me lembro que depois de convertido, ela dizia que a cada um que ela encontrava na rua, ela não queria saber de que denominação era. Via alguém com a Bíblia na mão, ela pedia oração por mim. E isso foi se passando alguns anos, alguns meses e alguns anos, até que a intercessão, não só dela, mas da minha sogra e daquelas pessoas que participaram, esse dia aconteceu. Eu fui alcançado. E foi falado aqui nesta noite que Deus é fiel, e é mesmo. A Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo, ainda até que a gente não seja fiel, mas Ele é fiel conosco. Então, eu me lembro que nesse dia, eu tenho certeza que alguém estava intercedendo por mim. Foi no dia que eu estava com muita droga no corpo, levando para um grupo de pessoas, entre aspas, amigos,
que a quantidade era muito grande. E neste dia, 2 policiais me pararam, me viram entrar em Acari e me viram sair. Mas eu não sabia que eles estavam do outro lado da rua. Não só me parou, mas também estava esperando com certeza outras pessoas. E ali naquele momento, eles me pararam. Me viram entrar, me viram sair e quiseram me revistar, me fizeram a pergunta. Eu disse que estava vindo da casa da minha tia, mas de uma maneira muito tranquila, porque na realidade quem está devendo alguma coisa, ele de alguma forma fica nervoso. Naquele dia Deus me deu uma calmaria. Eu disse para ele assim: olha, pode me revistar, se quiser levar, revistar, pode ficar à vontade. A quantidade de cocaína era muito grande. Eu estaria sendo levado naquele dia como traficante. Mas eu tenho certeza que naquele dia alguém estava orando por mim. Alguém estava intercedendo por mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque naquele exato momento, aqueles 2 homens olharam para mim e me liberaram. Mandou embora. A ficha só caiu quando eu cheguei no local aonde estavam os meus amigos. Pensa, era advogado, doutor, eu era segurança do estabelecimento. Então a cocaína era para a gente ali. No Iname da Penha. Tirava serviço ali. E ali eu tenho certeza que houve uma intervenção de Deus na minha vida. Houve aqueles irmãos que naquele momento estavam intercedendo por mim. E naquele mesmo dia ali acabou tudo. Ninguém entendeu nada, larguei a troca para lá e... Eu estou contando para aqueles irmãos que não conhecem, porque a maioria da igreja conhece a história da minha vida. E naquele dia eu joguei para lá tudo. O pessoal ficou olhando para um, olhando para o outro, fiquei sabendo depois. E já se passaram 35 anos. Glória a Deus. O Senhor disse que a boa obra que Ele começou em nós, Ele terminaria. E Deus vai terminar porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém, Deus. Eu gostaria, só como introdução, e para os irmãos, Número, capítulo 23, versículo 19, vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aleluia. Nosso Deus é fiel. Muitos pregaram aqui, né? Se eu não me engano, o primeiro foi o pastor Sandro, foi o último, né? Foi quinta-feira agora. O primeiro acho que foi o Joab, se eu não me engano. O segundo, Mateus. E por último agora, Sandro, né? Deus usou esses homens poderosamente para falar o coração da igreja. Até brincava, pastor Carlos disse assim: caramba, eu vou ficar por último. Mas essa semana, pastor, Deus me fez lembrar 2 passagens bíblicas. Uma das passagens bíblicas é aquela em que o Senhor faz o primeiro milagre, que é a transformação do vinho. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, pastor. Amém. A Bíblia diz que o melhor vinho
foi aquele que foi transformado em água. Então quero dizer para o Senhor que o melhor ainda está por vir. Não se preocupa. Estou brincando com o pastor. Aí ele disse, caramba, vou ficar por último, depois de todo mundo ter falado. Mas Deus essa semana ministrou no meu coração que o melhor vinho ainda está por vir. Que Deus vai te abençoar com certeza. Então, irmãos, é a promessa de Deus aqui. Aleluia. Agora, eu pediria aos irmãos que abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Aleluia. Todos acharam? Gênesis 12. Vai dizer assim: Deus chama a Abraão e lhe faz promessa. Vou repetir o título. Deus chama a Abraão e lhe faz promessa. Ele chama, depois ele faz a promessa. A Bíblia vai dizer que não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu. Eu sempre falava para minha esposa que eu só iria aceitar a Jesus. Quem é do meu tempo vai lembrar que naquele tempo não existia ainda celular. O telefone era até aquele orelhão. Quem tinha o telefone era aquele tijolão, né? Mas o interessante é que eu falava para minha esposa assim, ó, só vou aceitar esse Deus teu depois que eu tiver a minha casa, o meu carro e o meu telefone. Depois eu aceito o seu Deus. Irmãos, não é assim que Deus trabalha. Ele te chama, depois ele faz a promessa. E eu não poderia falar aqui da parte de Deus de intercessão sem primeiro falar de obediência. Porque o texto vai dizer aqui que primeiro ele chama, depois ele faz promessa. E quando você obedece, tu pode ter certeza que a promessa vai ser cumprida. E eu estou falando aqui nesta noite para a família que tem talvez um marido que não se converteu, filho que ainda não foi alcançado, esposos que ainda não foi alcançado, ou parente, algum desse tipo, ou colega, ou amigo. Mas Deus te chamou e me chamou e nos fez promessa. Eu li aqui que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E Deus tem cumprido as suas promessas para comigo. Mas eu precisei primeiro obedecer para que as coisas acontecessem. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, se você obedece a Deus, pode ter certeza, Ele vai cumprir as suas promessas. Ele tem cumprido. Pastor Denilson conhece meu sobrinho, da onde ele passou ao Júlio César. E eu conversando com o Júlio César quando eu me converti, conversando com meu irmão, a minha cunhada já partiu em Cristo, e eu saía, pregava muito com os meus parentes, com os meus amigos. E se meu sobrinho tinha 7 anos, eu não sabia que ele estava no quarto, ouvindo tudo o que eu falava com meu irmão e para minha cunhada.
Esse garoto cresceu, casou, teve filhos. Na reunião de família, constantemente nós conversamos. Falou: tio, o senhor lembra quando o senhor ia na minha casa visitar os meus pais, falar do amor de Deus? Tio, olha, eu estava ouvindo tudo. Hoje no César, presbítero da Assembleia de Deus. Sabe por causa de quê? Porque é a promessa de Deus. Ele diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É a promessa de Deus. Por fim, agora perdi um irmão, contei aqui, com 67 anos, Ivan. O telefone toca. Um dos filhos diz: pá, ô tio, o seu irmão está internado no Iguaçu, no Hospital da Posse. Se tem algo que Deus tem colocado no meu coração, quando eu estou orando, em primeiro lugar, é pela minha família. Em segundo lugar, pela família de Deus. Os irmãos podem ter certeza que quando chego aqui na frente, que eu pergunto se alguém tem algum pedido, não precisa explicar o problema, só falar: presbítero Carlos, olha, ora por isso. A oração, ela não fica só aqui nesse tempo, irmão. Nas minhas orações, o Espírito Santo me faz lembrar daquilo que os irmãos me pediu, irmã Daci. Eu não tenho esquecido da irmã, porque ele não fica só aqui. No meu particular com Deus, eu apresento a ele. E o interessante é que Deus chama Abraão, diz assim a palavra: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para onde a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias. Promessa de Deus. Abraão sai. Junto com ele vai o seu sobrinho. Lembra-se que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para mim e para você. E nessa pregação eu queria falar de 3 pessoas. Intercessora. Pessoas que recebiam da parte de Deus. E uma delas é muito especial para mim. E com certeza para você também. Essa pessoa. Deus faz a promessa a Abraão. Ele obedece. E sai. O que talvez estivesse no pensamento dos irmãos? Eu tenho quase que certeza que é a respeito do teu sobrinho. Lembra-se que Deus disse aqui, olha, que seria bendita toda a família, irmãos. Toda a família. E eu gostaria que você saísse daqui nesta noite convicto das promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele me prometeu, o que Ele te prometeu. Aleluia.
capítulo 18, versículo 17 em diante. Você pode abrir aí? Vamos ver se Deus ele é fiel ou não é fiel para cumprir as suas promessas. Queria voltar ao meu irmão Ivan. Vamos lá visitá-lo. Ele estava na sala chamada vermelha, conversando com a esposa dele. Ele é que ela teria o privilégio, porque ela é esposa, de entrar, de ver o meu irmão antes dele ser transferido para o hospital dos servidores. Mas ela disse assim: olha, como você não vê o seu irmão já há um bom tempo, eu vou te dar a permissão, o senhor pode ir lá visitar o teu irmão, mas eu quero te dizer o seguinte: o teu irmão está muito mal. O teu irmão está muito mal. Eu entrei naquela sala com todos os amparados que a gente tem que ter. Já entrou numa sala vermelha, sabe que tem que colocar uma luva, sabe que tem que colocar uma roupa. E eu ali tive a oportunidade de estar com meu irmão Ivan. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração: faz um apelo para ele. E o meu irmão estava todo entubado. Só tinha uma maneira, foi uma experiência que eu vivi. Até então, eu só ouvia as pessoas dizer. Eu virei para o meu irmão e disse assim: olha, irmão, existe um Deus. Você conhece? Ele vai lá e fala: se você conhece, você só pisca as vistas, e isso será uma resposta. E cada coisa que eu falava com ele, ele piscava a vista. E eu fiz o apelo para o meu irmão Ivan. E o apelo, ele aceitou Jesus, piscando as duas vistas. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque o Senhor ele é fiel. Eu me lembro que na pregação do Mateus, ele disse que Deus ele veio, em primeiro lugar, para salvar. E ele disse assim, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o primeiro propósito de Deus. Não significa que Deus não pode te abençoar e me abençoar. Mas eu falei da promessa de Deus que seria bendito todas as famílias da face da terra. No versículo 17 diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu isso a Abraão, que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele será bendito todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir conforme a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus fez uma promessa para mim e para você, e disse assim: olha, eu sei que ele vai cumprir. Talvez eu possa estar falando aqui para pai, ou futuro pai, ou aquele que deseja ser pai, ou é pai. Quando eu li essa passagem aqui, eu me lembrei das minhas filhas. Deus é fiel para cumprir. Ele é maravilhoso. Ele diz assim, e os seus filhos vai dar continuidade àquilo que você aprendeu, aquilo que foi ensinado. Eu quero dizer para você que esse filho que Deus te deu, esse amigo que Deus te deu, esse marido que Deus te deu,
porque Deus confiou em você, confiou em mim, para estar buscando, para estar intercedendo. E eu louvo a Deus por essa obrigação que Deus me levou, por essa promessa que Deus me deu, porque a cada dia que eu vejo Luciana e Fernanda orando, buscando a Deus, é um sinal de que eu tenho certeza que todas as duas darão continuidade. Aquilo que Deus me prometeu é aquilo que Deus te prometeu. Creia nisso, irmãos. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto seu pecado se tem agravado muito. Irmãos, Deus é Deus. Ele poderia simplesmente entrar em Sodoma e Gomorra e destruir aquela cidade, pronto. Era uma cidade pervertida. Os irmãos conhecem a história. Era uma cidade em que o pai tinha caso com o filho, o homem tinha caso com o animal. Era assim. Mas lembra que Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa para mim e para você, de que seria bendita a todas as famílias. É por isso que Deus diz assim, ocultarei eu essas coisas a Abraão. Irmãos, Deus ele é fiel. Ele não vai me ocultar, nem a mim, nem a você, nada. Sabe por que você às vezes tem um sonho? Sabe por que às vezes Deus te revela a você, pela vida de alguém, por a vida de um parente, por a vida de um amigo? Sabe por causa de quê? Por causa das promessas de Deus. No livro de Amós, o Senhor vai dizer assim, que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. É por isso que você talvez já ouviu muita gente a contar testemunho que estava em determinado lugar sentado. E eu conheço muitas histórias de momentos que você está assim, que você teve um sonho e de repente você levanta e começa a orar por a vida daquela pessoa.